Vamos de novo na tentativa. Deixa eu chamar ela aqui. Convidei, vê aí, Andressa. Apareceu aí, Andressa? Porque aqui pra mim, ó, tá dando que eu tô te convidando. Ah, finalmente, Oi, Jesus. Achei que o negócio não ia, não. também. Ah, é muito chatinho esse início de live. Tá indo, não tá? Pega sinal, não pega. Mas Verdade. vamos que vamos de novo aí. Antes tinha uma galera aí, né? Agora parece que caiu, foi tudo uma vez só. Mas tá, volta aí, galera. Ai, ai, vamos ver. Vamos ver se vai dar certo aí. Deixa eu ver. Vamos esperar só 5 minutinhos e a gente começa. Pode ser? Pode? Só o problema é conectar. Conectou, tá tudo certo. Enquanto isso, eu acho que eu vou matar minha sede de você, hein? Eu também. Então, Bora? ó, vambora? Ó, ó lá. Ih, ó, já tô abrindo aqui, ó. Também. Ah. Ó, um brinde aí ao. Como é que fala? Essa live é o que você conseguiu lá nesse final de semana passado, hein? Aí sim. Né? Uma kombucha aqui. Pra quem não conhece, a kombucha é bacana, de Juiz de Fora. Quentinho e saúde aí, viu? Tchim, tchim. Hum, tá chique, foi na taça, eu fui no copo mesmo, ó. Igual boteco. Tchim. Ó, já tem algumas pessoas aí. Vamos ver. Caiu geral, cara. Tinha uma quantidade alta no início, não sei se você estava conseguindo ver. Não. Eu tava, só que eu não tava conseguindo aceitar. Não tava aparecendo entrar. Pois é, vamos ver. Espero que alguma coisa aconteça. A live, você não consegue, não? O quê? Encaminhar a live? Fica assim, você Ah, convidou pra uma live. consigo. Peraí. Eu sou uma belezura nisso, mas bem lembrado. Estou fazendo isso aqui. Tá Está encaminhando. tendo... Vou mandar para todo mundo. Tinha uma galera. Cadê esse povo? Peraí. Tá bom, uma quantidade boa que eu mandei aqui. Mas independente disso, vamos dar início. E se alguém não entrar agora, que entre depois, vai ficar salvo e tá tudo certo. Então, para quem não me conhece, apesar que muitas pessoas que estão no meu Instagram me conhecem, mas tem gente que eu percebi que chegou hoje, né? Então, quem sabe aí, sou Sabrina, tenho a minha profissão aí de nutricionista clínica, funcional, integrante da terapia, meliponicultora, compositora, e lá vai bolinha, né? E a ideia hoje é bater um papo bem legal aí com essa pessoa aí, que é a Andressa Miana. Possui uma história bem assim interessante que eu achei que é uma forma de motivar as pessoas que não acreditam no emagrecimento saudável, né? De forma positiva, sem agredir o próprio corpo, sem precisar fazer com que o corpo entenda tudo errado, e às vezes a pessoa consegue um emagrecimento de forma tão errada, tão ruim, rápida, e de repente volta tudo de novo, né? A gente já vai falar sobre isso. Então a gente vai falar sobre mudança real, possível, uma mudança real, sustentável, daquelas que transformam vidas, certo? Então, convidada Andressa Miana, e que, para quem não sabe, né, é uma mulher potente, inspiradora, eu pelo menos tenho percebido isso, que saiu da obesidade para se tornar triatleta, tricampeã brasileira de triatlon, é isso mesmo? Isso. Garantindo aí vaga para o Mundial. Pô, massa, hein? De Juiz de Fora, atleta lá do Clube Bom Pastor, tem 29 anos de idade e tem 25. vivido, hein? Quanto? 25. Cruzes, já te envelheci. Aqui, essa idade aí colocaram então errada lá no Tribuna de Minas, tá? Colocaram meu. É.
E também aí com um projeto, né, que tem iniciado aí com relação a essas competições. Eu quero que você se apresente, fale um pouquinho de você, assim, ainda não fiz pergunta nenhuma, mas só se apresentar mesmo. Já falei só um pouquinho. Então tá bom. Oi, gente, eu sou a Andressa Miana, sou triatleta e dentista, então eu concilio essa rotina correria total, mas eu atualmente sou tetracampeã brasileira de triatlon sprint e já representei o Brasil em 2 mundiais e sou ex-obesa há mais de 7 anos, já perdi mais de 30 quilos e tô aí nessa correria. O triatlon, o esporte mudou minha vida e hoje a gente segue aí com esse objetivo de crescer cada vez mais no esporte e inspirar pessoas a conquistar os seus sonhos. E a gente sabe que não é fácil, né? Primeiro Não, que ter uma cabeça, assim, essa ideia da mudança que a gente sabe que tem que ser de dentro para fora, já não é fácil. A pessoa tem que estar muito focada nela mesma. E foi o que você buscou, né? Então, a sim. primeira perguntinha que a gente estava batendo um papo, quem era a Andressa antes dessa Andressa que eu estou vendo aqui, triatleta? Quem era você lá atrás? Como era a sua rotina, hábitos, a sua relação com a comida, com o seu corpo, sabe? O que, independente de hoje, o que você é, como era você antes? É o principal que a gente precisa entender, né? De tudo, assim. Sim. Bom, a Andressa de antes era uma obesa. Com apenas 14 anos, eu pesava quase 100 quilos. E eu nunca fui uma obesa parada. Eu sempre pratiquei atividade física, mas nunca fiz dieta. Eu gostava muito de comer, principalmente aqueles biscoitos processados, recheados, doce. E meus pais sempre me levaram, sempre tive acompanhamento com endócrino, mas nunca quis seguir dieta, porque eu gostava de comer e não ligava para isso. Mas eu nunca fui parada em relação ao esporte, sempre fui muito ativa. Antes do triatlon, eu disputava competição em piscina, aí faço natação há 25 anos, mas o problema era a alimentação. Então a gente sempre ficava nessa luta. Começa a dieta, emagrece um pouquinho e depois volta o efeito Efeito ioiô, sanfona. porque não fazia uma dieta muito restrita, não conseguia manter e depois comia o dobro, porque dava efeito rebote, né? E graças em 2014 para 2015 eu peguei uma dengue, foi onde tudo mudou. Então precisou algo acontecer ali. Por que que mudou? Você sentiu na pele, o corpo estava muito fragilizado? Como assim? Então, com a dengue, eu peguei uma dengue muito forte, eu não conseguia comer nada. E para uma pessoa que comia, assim, quanto mais meus pais falavam para me fazer dieta, mais eu comia de raiva. E daí, com a dengue, eu não consegui comer nada. E o tamanho que eu tava era muito grande. E eu fiquei flácida. Então, aí daí eu Sim. falar assim, vou tentar levar a dieta da minha endócrina, que a gente tem o papelzinho, né? Ah, sério, foi daí que eu comecei a seguir. Aí eu vi que fui perdendo peso, fui reduzindo as medidas, as roupinhas começaram a ficar largas. Foi dando uma motivação ali, né? Aí juntou com a natação, que querendo ou não já ajudava. Aí comecei a procurar outros esportes, academia, funcional, kickboxing. E daí isso tudo foi progredindo, mas eu ainda não era triatleta. Então tive muito ida e voltas com o corpo. E o meu corpo era assim. Vou mostrar, não sei se vai dar pra Olha ver. aí, uma mudança assim inacreditável, inacreditável. Por isso que eu quis chamar você para a gente bater um papo. 14 anos aqui nessa foto Olha isso. e quase 100 quilos. E é uma mudança assim extraordinária, né? Porque assim, eu tenho os meus pacientes e muito, a grande maioria são mulheres. E ultimamente as pessoas têm chegado assim, olha, o que você tem a dizer sobre o Monjaro, Ozempic? Porque eu estava pensando, porque fulano, gente, isso não existe, né? Então, assim, quando a gente quer pendurar, buscar algo, um milagre em algum tipo de medicação, o corpo não sabe o que é aquilo que está entrando e ele vai entender como uma ameaça, ele vai receber do jeito que ele achar que deve. Então, assim, eu tenho uma fala que é: ninguém nesse mundo vai conseguir enganar o funcionamento metabólico. Ninguém.
indústria nenhuma farmacêutica. Só que as pessoas, elas, opa, peraí, tá falando a minha língua, eu não quero fazer exercício físico. Eu mudar meus hábitos, eu vou tomar esse trem aqui. E vai lá e coloca a caneta. Só que depois vem uma fadiga gigante, a pessoa fica doente, porque isso para mim é uma doença, porque tá ali preso, não consegue fazer nada, aí começa a buscar algum tipo de remédio para deixar a pessoa ativa. Aí se deixa ativa, esse remédio faz a pessoa ficar sem sono, começa a ter insônia. Olha como é que o corpo vai ficando assim, louco. Sendo que se a gente colocar uma meta devagarzinho, colocar uma disciplina, a gente consegue chegar lá, né? Então, eu ia te perguntar o que te fez perceber que precisava mudar, então foi a dengue. Foi a dengue e o bullying, né? Porque isso já sofri muito bullying. Quando a gente é obeso, a gente fala que não liga. Mas acaba que isso afeta. O gordinho é o último a ser escolhido nos jogos. O gordinho é sempre deixado de lado. Mesmo que seja um gordinho ativo, as pessoas têm esse Olha os preconceito. diferentes. Por mais que fala que não tem, acaba que tem. Então é ruim a situação. E a melhor resposta a tudo que eu já passei, a minha infância, a pré-adolescência, né, podemos falar assim, foi isso. Hoje em dia eu vejo as pessoas com quem eu convivia completamente diferente. Parece que teve uma troca e o jogo virou. Isso é bom demais, né? Porque você olha para trás, essa foto aí não é você, Não, ninguém acredita, acha que é né? montado. Pois é, isso aí é um momento seu que você viveu, mas que hoje você conseguiu sair. É como se você tivesse hoje num outro corpo. E sem agredir o seu próprio corpo, né? Sim, mudei Antes muito. você agredia com alimentação ruim. Oi? Antes você agredia o seu corpo com aquela alimentação ruim. Aqueles biscoitinhos ultraprocessados, que eu sempre falo assim, esse biscoitinho tem gostinho de câncer, tem gostinho de gordura no fígado, né? Sim. Hoje em Pois dia, é, alimentação clean, mais saudável possível. isso é bom. E você tem uma nutricionista que te acompanha, né? Não sou Sim, eu. a Braz, Pois é. ela que cuida de tudo pra gente performar bem e evoluir sem dieta maluca, tudo bem clean, bem suplementado também. Isso é muito bom, cara. E, bom, porque eu fiz as minhas colinhas aqui de pergunta, porque senão é muita coisa que eu quero falar e já ficar aqui até amanhã, né? A terceira seria assim, ó, qual foi o momento da virada? Você já está falando sobre isso, a gente vai discutindo, né? O momento que você deu, tipo, aquele basta, né? Que aí você já falou do bullying, você falou também da dengue que te fez começar a se ver de uma outra forma, por mais que as pessoas, né, ao seu redor falavam, pô, você tem que fazer uma dieta, não, aí eu vou lá, vou comer de raiva, mas você sabia que estava se maltratando, né? Sim, e o mais legal é que dentro da minha família ninguém acreditava que eu iria conseguir emagrecer sem nenhum procedimento. Deram ideia na época de colocar balão que fala no estômago, de reduzir meu estômago. E eu falava, não, eu vou conseguir emagrecer. Não foi um processo rápido, eu tive recaídas de engordar um pouquinho, mas depois sempre buscar o balde. Mas meu auge agora, graças ao triatlon, é agora. Nunca tinha chegado num corpo tão bom quanto eu estou. Ainda quero melhorar, Sim, você mas está no processo, mas já está ótimo, né? Mas sim, eu sei que no decorrer, com calma, as coisas vão ainda se adaptando mais ainda. A tendência é só melhorar. sim. Mas daí o mais engraçado foi que as pessoas não acreditavam. E quando eu mostro isso, o pessoal fala: teve algum procedimento estético? E não, foi só treino e alimentação. Foi a mudança de hábitos e também da mente. Porque Sim, não é só correr atrás dessas canetinhas de remédio de sem mudar. nada. Exatamente. A mente, uma mente doente não deixa a gente sair de casa para nada. Se a gente colocar uma coisa na cabeça, eu não consigo, eu não vou, eu não quero, isso tudo faz com que realmente não aconteça. E tem aquele momento também que eu percebo isso em consultas, que, igual você falou, que teve os seus momentos de recaídas, né? Existem situações onde a pessoa tem uma empolgação momentânea, tô tendo resultado, tá bom demais, e um emocional, às vezes, mais fragilizado ali em algum momento, faz a pessoa ter aquela recaída e começa,
meio que se maltratar de novo e de repente vem a... Opa, peraí, o que que eu estou fazendo, né? Vamos continuar aqui que o processo está interessante. Então, eu acredito que é isso que você viveu, né? E hoje, digamos assim, nesse momento, não vou nem falar hoje não, ainda sobre esse seu passado, teve algum medo ou crença limitante que te acompanhou no começo da sua mudança? Ah, acredito que não. Eu acho só o medo de não conseguir. Porque muita gente falava, você não vai conseguir emagrecer assim, ela não vai conseguir só com reeducação. E normalmente as pessoas que te falavam isso eram pessoas acima do peso? Não, Ah, porque às vezes eu vejo isso ao redor, sabe? De pacientes, às vezes vai acompanhado, e depois, quando essa pessoa resolve ir na consulta, porque foi acompanhando e resolveu ir, demonstra aquele, o fulano ou ciclano, talvez precisa melhorar emocionalmente, não acredita na mudança dele, mas normalmente está acima do peso. sim. Tipo, ah, aquele ali tá radical demais, aquele ali é. Eu, quando eu vou na casa da minha mãe, às vezes eu sou chamada de. Chegou a detetive. Se eu vou almoçar lá, normalmente eu já vou almoçada, porque eu tenho medo, porque eu sei que são hábitos diferentes. Então, assim, é claro que eu já tive meus momentos também. Nunca tive acima do peso, mas eu acho que eu cheguei perto de um sobrepeso. O que me levou para a nutrição não foi o eu comigo mesma, né? E sim uma outra situação. Mas eu acho assim, eu me encontrei na nutrição e eu acho lindo, sabe? Quando vejo resultados assim. Porque a obesidade ela é uma doença. Sim. E não tem como a gente romantizar a obesidade. Eu não concordo com romantizar. Não é questão de gordofobia, não é nada disso. Mas não existe obeso saudável. Ah, mas meus exames são ótimos. É porque ainda não apareceu ali. Aí a pessoa espera aparecer para falar que tem um problema. Mas o problema já está ali, né? Então, enfim, por isso que eu falei, esse assunto aqui, ele é para É, mais de metro. vai ter que ter parte 2. Tem que ter a parte 2. A gente pode pensar nisso. Ainda mais você vai ter mais uma prova aí. E emendando, né, esse assunto, igual você falou, o medo de você não conseguir. Aí, claro que teve aquelas pessoas, tiveram, né, aquelas pessoas que falaram, ah, você não vai conseguir. Mas em momento algum, você teve um medo desse julgamento? Ou, tipo, desculpem algumas pessoas, tipo, ah, foda-se, eu tô olhando é pra mim, entendeu? Então, eu gosto quando as pessoas duvidam, porque eu acho que isso O serve como. desafio é bom. Quanto mais falam que eu não vou conseguir, mais eu vou lá e mostro que eu sou capaz. E além do peso perdido, foi a saúde que eu ganhei, que a gente vai alcançando cada vez mais. Exato. Eu sempre falo que a gente não tem que focar no que quer perder, e sim no que vai ganhar. Sim. Né? Agora, emagrecimento, essas coisas, vai ser uma consequência de quem resolve mudar os hábitos, né? O nosso, a consequência de tudo, o nosso amanhã, ele depende do nosso hoje, mais ainda do que já passou, né? O bom é que você acordou numa situação, isso é bom demais. E como que foi essa adaptação, né, com a alimentação no início, sabe? O que mudou primeiro, tipo, claro, vem alimentação, a gente pensa num prato de comida, você largou de lado aquele biscoitinho, mas o que que começou primeiro que você de cara percebeu uma mudança assim? Talvez não bebia água, começou a beber mais água. Acho que foi comer uma comida normal, né? Mas saudável, de forma saudável, de vez comer 2, 3 pães, que era o que eu comia de Nossa, raiva, no trocar mês isso mais dava de quanto? fazer o receitinhas saudáveis e parei de beber também, porque eu bebia muito. Essa vida Hum, adolescente quer curtir tudo, aí acaba que a gente exagera e esquece da saúde em si. A saúde vai ficando de lado porque a gente só pensa em curtição. exatamente. E quando a gente é mais jovem, a gente pensa que nada vai acontecer, né? Tipo, ah, tá tudo bem, não tô sentindo nada, né? E a bebida, ela é uma vilã, né? Não Demais. existe nenhum como é que eu posso dizer, nenhum gole que tenha álcool que seja saudável. Eu vejo ainda alguns profissionais,
da Saúde, que recomenda para pacientes tomar lá a sua tacinha de vinho todos os dias, que faz bem para o coração. Eu queria entender em qual literatura isso está escrito. Porque se é por conta da uva, é só falar para essa pessoa comer uva, que tem caroço, né? Uva de verdade, porque a uva que não tem caroço, ela é uma uva projetada. Agora, tomar vinho, o álcool, será que o fígado tem uma preparação legal para isso, né? E não tem. Ele pede ajuda ao pâncreas e dando a liberar a insulina. Aí, meu Deus do céu, pensa. Meu Deus. Mas tudo bem, né? O negócio é feio. E qual hábito simples fez mais diferença para você? Vamos pensar em algo simples. Você já falou de comida, mas isso tem a ver com alimentação. Agora, para você que era, por mais que você fazia exercício físico, o que você acha que começou a resolver primeiro? O hábito de treinar, a obrigação de me cuidar em primeiro lugar. Eu preciso treinar, então todos os dias eu vou fazer uma atividade física. Entendi. Que é algo que antes você fazia, mas você fazia por fazer, posso dizer assim? Assim, Ou não? competir na natação, então a gente só treinava mais sério quando tinha competição. Hum. Depois ia quando. Oi? Falhou aqui. Depois ia pra, tipo assim, vou treinar o que eu quero e tal. Entendi, entendi. E teve alguma. Não, isso aqui você já falou lá atrás, tá? Eu ia falar das recaídas, mas a gente já conversou sobre isso. Eu tenho minhas Então, colinhas. de tudo, né, Sabrina? Eu melhorei muito a questão da minha ansiedade com a alimentação. Eu tinha crise de pânico, então muita coisa mudou. E tudo à base da alimentação, mudança mental também. Saúde, né? Claro. E quando a gente tem uma ansiedade, dependendo da forma que a gente segue a vida, né? A tendência é só ir pendurando em remédios, né? E quando a gente começa a descobrir exercícios, atividades físicas, enfim, que ajuda a gente a liberar mais endorfina, né? Que dá aquela, pô, que legal, tô gostando dessa sensação aqui. Isso, eu acho que é o melhor remédio. Eu falo muito isso no consultório. A pessoa fala aqui, o que que você me sugere para tal situação? Eu tô sentindo isso, isso, isso. Coloca um tênis e vai malhar. Vai para academia. Depois a gente pensa em alguma coisa. Ah, mas qual suplementação você acha que eu devo tomar agora? Nenhuma. Primeiro vamos organizar a casa, que essa casa tá bagunçada. Minutos diários ali já muda. Pois vai malhar, a pessoa corre, não, não gosto, não quero, tá bom. Faz Uma uma, manhã, hein? faz uma caminhada, precisa Pois comer é, arte. exato. Tem que sair do lugar, né? Isso é fato. E, bom, no meio do nosso papo aqui, você vai me corrigir se isso já foi dito, viu? Porque a gente vai emendando tudo. A pergunta é, como foi incorporar o esporte? Começou por onde? Quando você falou de competição, qual foi o primeiro esporte que veio para você competir, ou que te deu uma inspiração para saber que vai ganhar uma medalha para alguma coisa? O que foi? A natação. Eu faço natação desde 6 meses de vida. E Olha, eu comecei a disputar, mas era competições de piscina. Então as minhas provas eram medley, 50 metros, 100 metros. Então eu era mais velocista. Então eu sempre participei dessas provinhas, festivais de natação. E só que assim, bateu lá 15 anos, eu comecei a nadar mais por hobby. Mais hum, que foi a época do meu auge da obesidade, né? E daí eu comecei no kickboxing. Aí depois do legal. kickboxing eu cheguei até a ser professora, o nível lá de graduação. Só que eu tinha medo, não gostava de lutar. Então, queriam me colocar em luta, eu não, vou quebrar o dente. Tipo, não, Ainda eu mais morri. para uma dentista hoje, né? Já pensava no dente. Aí pensava. Aí daí, na pandemia, onde eu tive crise de pânico, crise de ansiedade, minha mãe me levou para correr, minha filha, vamos correr. A gente corria numa ruazinha perto de casa e eu sempre tive a vontade do triatlon, mas eu morria de medo de colocar em prática. Aí eu comecei com a corrida de rua em 2019 e eu falei com a minha treinadora, eu falei assim, eu queria começar no triatlon, porque eu já tenho a natação. Aí ela começou a me ajudar, ela nem era treinadora de triatlon, falava assim, você corre
pedala, depois você corre. Aí tinha uma bicicletinha lá em casa, comecei a pedalar, saí para correr depois. Aí eu falei com a minha treinadora de natação que eu queria treinar para o triatlon, aí ela abraçou a causa junto comigo. Aí ela Legal. treino na pandemia escondido, né? Que a gente falava quarentreino, que a gente saiu para treinar sem ninguém saber. Uhum. E, e daí começou tudo em 2020. Em 2021 eu fiz minha estreia. Que foi o pontapé inicial que eu tô aí até hoje. Pô, que legal, né? E vem tendo bons resultados, né? Graças a Deus. É, eu Eu acho legal. indo disputar brasileiros em 2022 e desde quando eu comecei eu fui campeã brasileira. Aí daí, quando eu fui campeã brasileira, eu descobri que eu tinha conseguido vaga para o Mundial em 2023 em Hamburgo, na Alemanha. Aí eu fiquei em êxtase. Aí eu representei o Brasil em Hamburgo, na Alemanha, que foi meu primeiro Mundial. Legal. Aí depois eu descobri que fazendo os brasileiros a gente conseguia a vaga para os mundiais. Aí daí em 2023 eu também consegui ser campeã brasileira. Aí eu consegui a Legal. vaga na Espanha, em Torremolinos. Fui também. Aí em 2023 também fui campeã brasileira. Só que daí eu consegui a vaga para a Austrália esse ano. Só que devido às condições, falta de patrocínio, aí daí eu não consegui ir para a Austrália representar o Brasil. Mas classifiquei esse ano novamente, sendo E tetracampeã. tomara que você consiga, né? Pra Espanha. Não, eu já falei que eu vou, pelo amor de Deus. É uma pena, né? Às vezes não conseguir patrocínio, né? Não olhar para o esporte, né? Sim. Acho que ainda, eu percebo isso, ainda não olham como poderiam, né? Ou deveriam, não sei. Porque isso também é uma forma de. Vou te interromper, mas a kombucha entrou na live agora. Vamos fazer um brinde. Ah, é aqui, ó. Ó, Gente, tintim, ó. Kombucha na área, né? E toda vez que a gente fecha e abre isso aqui, ela tem um gás, né? muito bom. É bom mesmo. Eu conheci através da minha Nutri, porque eu não conhecia. Porque quando a gente fala chá, a gente fica assim, ai, deve ser estranho isso, aquilo, mas é uma delícia. E agora tá incluído na minha rotina do dia a dia e tem ajudado bastante a minha saúde intestinal. É, isso é maravilhoso, porque se for olhar para a saúde como um todo, né? Inclusive a digestiva. Então, uma pessoa que tem, seja lá intestino preso ou solto, ou então algum tipo de bactéria, como é que chama aquilo? H. pylori. Então, são coisas que isso aqui é um santo remedinho e as pessoas agarradas em omeprazol, laxante, complicado. E olha só, quando você comentou aí, né, de tudo que você veio mudando, fazendo acontecer na sua rotina, hoje, você hoje tem uma rotina completamente diferente de antes, porque, querendo ou não, você tem o foco. Então, como que é? Quem é a Andressa no sentido de hoje? Acordou, vai fazer o quê? Acordou, vai treinar, famoso treino da madruga, ou então vai trabalhar e vai treinar depois. Eu fico brincando com o pessoal que até meia-noite ainda é o dia de hoje, entendeu? Ah, com Então, certeza. eu tenho planilhas de treinos, né? Então, cada dia, normalmente eu tenho de 2 a 3 treinos por dia, tirando a parte da vida de dentista, né? Eu trabalho Entendi. quinta-feira e até quinta-feira eu vou conciliando. É que eu sigo o horário de uma clínica, então eu vou conciliando os treinos com os horários que eu tenho folga, tô livre, ou antes ou depois do trabalho. Entendi. Que bacana, né? Aproveita aí, gente. Quem tiver precisando de dentista, ó, já tem a dica aí, né? É, gente, só manda direct. Aí, ó, pronto. Pessoal que não segue a Andressa ainda começar a seguir, né? O pessoal que não me segue também começar a me seguir. E vamos que vamos. E deixa eu te falar. é, Deixa eu ver. Bom, aqui a pergunta que eu anotei, eu sei que a gente já falou sobre isso, mas talvez não tão a fundo. Que seria, em que momento você percebeu que queria ir além e se tornar triatleta? Você até comentou aí que você pensava, mas talvez tinha algo que te segurava, talvez um pensamento do eu não consigo, não sei, né? Se eu deveria. E você teve aí com você um apoio, que foi da treinadora, é isso que você comentou? Sim, a minha primeira treinadora de corrida Aí é onde que te impulsionou e piu, foi. bala, foi Foi embora. tudo, só que daí depois ela chegou pra mim e falou que eu precisava de uma assessoria.
Aí eu entrei numa assessoria primeiro até chegar nessa que eu tô atual. Aí depois eu encontrei a Thalita, que é a minha atual assessoria, a Thalita Antunes, Uhum. e abraçou a causa. Eu comecei com ela em março do ano passado. E eu tinha um mundial para fazer em outubro. Eu falei com ela, eu preciso de uma treinadora de verdade e a gente vai para esse mundial. Ela abraçou a causa com tudo, assim, foi Pô, que super legal, presente né? todo dia, perguntando como que eu tava, a gente planejando os treinos juntas. E assim, eu fico brincando que por eu vir da natação, a minha treinadora de natação era muito brava. Questão de tipo assim, parou no meio da piscina ou não fez o tempo que queria, zerava a série de novo. Hum, Então, eu funciono mais sob pressão. E eu precisava de uma treinadora mais casca grossa, falando assim. sim. Desculpa, titia, se estiver vendo isso, mas ela é, ela é casca grossa e eu só funciono assim. Ela já até sabe. Não sei, eu acho que não, porque no final de tudo, quando sai, Então, peraí, não sai não. ó, desativa seus, é. Eu... Acho que voltou, hein? Ah lá, tem gente falando que voltou. Então pronto, vamos continuar. Ufa. Ai, que bom. É uma luta essas coisas, meu Deus. Olha lá, tem um gatinho aqui, ele danado tá tentando passar aqui na frente. Então, voltando, é, se você pudesse voltar no tempo e falar com aquela Andressa do passado, o que que você diria para ela, hein? Vai, minha filha, que vai dar certo. Vai sem medo. Vai sem medo. Tipo assim, né? Vai na fé que não tem erro, vai. É, porque Poderia ter ido até antes. eu acho que o processo poderia ter sido um pouco mais rápido, mas medo e inseguranças, eu acho que foi um pouquinho, mas eu falo que foi no tempo certo. Claro. Não foi nem muito rápido, nem muito devagar, porque eu tô nessa luta tem uns mais de 7 anos. 10 anos praticamente, se for colocar 2015 a 2025, então tem 10 anos que tudo mudou e segue mudando. É, não, com certeza, tudo na hora certa aqui, ó. E, meu Deus, Tá aqui, ó, copinho cheio agora, você não tá bebendo nada aí não, hein? tô Pode dar assim. sua golada na kombucha aí. E qual o seu maior desafio hoje? Agora que você já não vive mais no corpo antigo. Você sendo você hoje, que você sempre tem lá as suas metas. Com certeza você tem que ter desafio para você se sentir desafiada e querer fazer. Só, Então, hoje, hein? só pressão, meta, só pressão. E o que que seria o seu maior desafio hoje? Eu fico brincando com a minha Nutri Evelyn que eu quero secar. Eu quero ficar um palitinho. A gente brinca que tem o projeto PP, que é o projeto palito. Mas Entendi. Que você ainda busca, né, por esse perder mais um pouco, até para talvez se sentir mais leve em alguma competição, né? quanto mais leve a gente é, falando de alto rendimento, tá? Porque senão vamos falar que a gente agora não tá focando muito em saúde, mas no alto rendimento, quanto mais sequinho, mais leve você é, fica mais fácil questão de desempenho. Então, a gente está trabalhando isso com suplementação, tudo direitinho, e a gente vai chegar lá. Mas Com brincadeira certeza. também, umas metas que eu tenho é evoluir mais no triatlo, porque eu ainda penso, tenho um sonho de viver do esporte, me profissionalizar. Sim, Eu amo odontologia, só que eu acredito que se eu tivesse um apoio melhor, uma base para dedicar só ao triatlo, eu estaria muito mais à frente do que eu estou. entendi. Sim, perfeito. E aqui, só me fala de forma resumida para eu entender. Você fez agora uma prova esse final de semana. Eu li algo muito por alto, assim, que você, na hora que estava no mar nadando, você pegou um caminho errado ali, uma correnteza, alguma coisa, e você ficou com medo de atrapalhar no seu tempo e depois você recuperou na bicicleta, na corrida. Foi isso mesmo? Foi. Então, esse final de semana que passou foi o Campeonato Brasileiro, onde eu me consagrei tetracampeã brasileira.
E daí, o que aconteceu? O triatlon, vou só explicar brevemente, que muita gente não entende, acha que é só a gente pegar e largar, mas a nossa mente não para nem um minuto. É como se fosse um jogo toda hora, tipo uma dama ali, um xadrez, que a gente precisa pensar em várias possibilidades, plano A, B, C, e às vezes até Sim. um D de desespero, mas a gente foca em fazer tudo forte, tudo que foi treinado. Só que, igual, aqui a gente não tem mar. E lá o mar estava mexido, estava com bastante correnteza. E todo mundo avisou, até as meninas que eu conheço, as minhas concorrentes, avisaram: ó, tá puxando, vão largar mais para cá. A gente largou mais na diagonal. Só que eu mirei a primeira boia errada. Eu passei um pouco a boia, por causa que foi me empurrando a correnteza, então eu fiz uma voltinha a mais, assim. Todo mundo chegou assim, eu fiz assim. Ai, Aí entendi. acaba que toma um tempinho. Não muito exagerado, mas assim, 1, 2 minutos ficaram ali. E eu sabia, porque eu nado mais que certas meninas, e assim que eu saí da água, elas estavam 100 metros na minha frente. Então eu já bati o olho nelas e eu falei assim, puta merda, que natação ruim que eu fiz. Aí eu saí igual doida, eu falei assim, eu preciso recuperar no pedal. E por ser um pedal de retomadas, que foram um circuito de 5 voltas, então você pegava roda toda hora. Pegar roda é ficar no vácuo. E só podia Uhum. pegar roda em atletas do mesmo gênero. E eu falei assim, não, eu vou fazer uma transição rápida aqui para me conseguir pegar a roda delas. Aí acabou que eu fiz a transição rápida, consegui a roda delas e foi um pedal alucinante. Tipo, a gente pedalou para média de 35 km por hora o circuito. E aí deu 33 minutos, 20 quilômetros que a gente fez. E depois a gente entregou a corrida que sobrou, né? Que sobrou de perna, que foram 5 km. Mas como eu falei que a nossa mente não para, que o tempo todo a gente tem que pensar em estratégias. Então a gente fica assim, eu tô aqui na roda. Tem que tomar cuidado para não forçar muito e às vezes quebrar e ter queda de energia. Mas, Sim. mas isso também a gente cuida com as suplementações, que é tudo calculado direitinho de acordo com cada atleta, cada necessidade que o atleta, cada A necessidade. individualidade, né? Sim, mas o legal disso é só quem vive ou às vezes quem tá ali assistindo a prova entende como que é a dinâmica, mas é muito legal, vale a pena. Tá aí o convite quando tiver alguma prova por aqui, quem for daqui quiser assistir também. Massa, muito bom. Anota aí. Eu sei que tem gente que corre aí, ó. O Diego, ele até pediu para você mostrar de novo a foto, ó, porque ele está incrédulo. Ele ainda não acredita que é você. Sou eu, gente. Pois é. Uma Ó, outra também que eu comentei